Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, estamos de volta com as nossas videoaulas, hoje falando sobre fundamentação teórica do projeto de conclusão de curso. Bom, o que é fundamentação teórica? O próprio nome está falando, então você vai ter que fundamentar seu trabalho através de bases teóricas. Então todos os parágrafos você vai ter que fazer referência, vai ter que fazer citações. Lembrando que tem 3 citações possíveis: citação direta, citação indireta e a citação de citação, no qual vocês vão preferir ou priorizar sempre a citação indireta, na qual aquela que você lê o artigo e escreve com as suas palavras. Então, aqui em todos os parágrafos, com a exceção do último parágrafo, você tem que fazer citações. Você tem que referenciar da onde que você está tirando, seja no final do parágrafo, estando entre parênteses, ou no início do parágrafo, beleza? Então vamos lá. Então, a fundamentação teórica é a parte no qual são apresentados os referenciais teóricos e as outras pesquisas importantes para tratar o tema e o problema de estudo. Sempre pesquisas que são relevantes e que estão dentro do seu tema, ou algo relacionado. Por exemplo, o tema que foi proposto não tem muitos artigos sobre aquele tema, então eu posso pegar algo que esteja relacionado ao tema, beleza? Aqui a gente vai ter que fazer uma estruturação conceitual para dar sustentação futuramente ao desenvolvimento do trabalho, seja na metodologia ou seja lá nos resultados. Então a fundamentação teórica ela tem que estar bem escrita. O texto, então, ele precisa ter uma visão geral da área de estudo, tem que ter clareza, assim como todo o trabalho, além de ter coerência e conexão. Conexão entre os parágrafos e no próprio parágrafo. Se eu estou falando sobre um assunto no parágrafo, mudei o assunto, então vou para outro parágrafo. Mas tem que ser sempre coisas relacionadas. Por isso que existem algumas palavras que a gente utiliza para dar conexão entre os parágrafos ou entre as frases dentro dos parágrafos, tá? Então, não é aconselhável uma coisa que é muito rotineiramente feito. Não é aconselhável fazer citação do mesmo autor em parágrafo seguido. Gostei do artigo de Silva, de 2020. Vou fazer citação dele sempre? Não. Ele pode ser até a minha base de estudo, mas sempre eu vou, por exemplo, no primeiro parágrafo, citei Silva. No segundo parágrafo, posso citar Silva, mas eu também tenho que citar outro autor no qual a gente está estudando. Sempre eu falo que a quantidade de artigos que você vai citar, ela depende muito da pesquisa. Existe uma quantidade mínima ou máxima? Não existe, mas lembre-se, você tem que ser coerente, é igual uma balança, você tem que encontrar o meio termo. Eu não vou conseguir citar 5.000 artigos, mas também vocês não vão citar apenas 10 artigos. A quantidade é muito maior do que isso, é em torno de 30, 40 artigos, beleza? Pode ser menos do que isso? Dependendo da pesquisa, pode. Pode ser mais? Dependendo da pesquisa, também pode. Sempre utilizando o bom senso. Então, também não é crucial, não é simplesmente citar vários estudos, mas o que é mais importante aqui é que você tente relacioná-los, tente comentá-los também, e se for preciso, vocês vão criticar. Mas eu tenho que criticar todos os artigos? Não. Eu tenho que criticar de modo severo? Também não. Existem palavras que a gente critica de modo sutil. É igual pessoas. Tem pessoas que criticam a gente e a gente pensa que nem está criticando, mas no fundo está criticando. Então, as palavras, o jogo de palavra aqui é muito importante. E lembrando que a fundamentação teórica, assim como os outros itens do texto de vocês, ele tem que ter citações de acordo com a ABNT, que foi a nossa primeira aula lá, como que faz citações. Esses 3 tipos de citações, a direta, a indireta
e a citação de citação. Sempre eu costumo falar que a fundamentação teórica ela é igual uma casquinha de sorvete. Então, sempre a gente vai começar do mais amplo e para tentar afunilar. É igual uma casquinha de sorvete. Então, quais são as dicas importantes que eu deixo aí para vocês? Sempre comece com seções ou parágrafos que abordem ideias mais gerais, mais amplas, e a partir daí você vai afunilando para chegar o mais próximo possível do seu estudo. Sempre tente também organizar sua revisão por ideias e não por lista de trabalhos. Isso vai trazer uma lógica interna para vocês. E também vocês têm que buscar textos realmente importantes e atuais, que foi dito lá na nossa aula de busca de artigo científico. O texto é atual de 5 anos para cá, para os tempos atuais. E como que o texto é relevante? Através da revista e através do conteúdo que está escrito ali, ou dos autores que estão presentes, beleza? Nem tudo, que é bom frisar aqui, nem tudo que foi escrito sobre o seu assunto é importante, ou nem tudo que foi escrito sobre o seu assunto vai te interessar, beleza? Então não tem como deixar de fora alguns temas ou alguns textos que são relevantes para a pesquisa de vocês. Lembrando que a pesquisa tem que ser atual, no mínimo aí trazendo artigos de 5 anos para trás, beleza? Objetivando artigos atuais. Posso usar artigos anteriores, mais velhos, de 1980, 1970? Pode, só que seu texto não pode conter apenas esse tipo de artigo, beleza? Então, para ter uma boa fundamentação teórica, sempre você vai apresentar os conceitos. A partir desses conceitos, podem ser conceitos históricos, definições, sempre tentando afunilar para mostrar qual que é a problemática do seu estudo e qual que é a importância do seu estudo. Então, aqui a gente vai fazer uma revisão crítica dos trabalhos teóricos mais importantes para o embasamento do trabalho, uma revisão crítica também de outras pesquisas que trazem dados importantes. E aí a gente também tem que explicar como que o nosso trabalho vai dialogar com os estudos revisados e qual que é o diferencial. Então, sempre a gente vai ter uma sistematização, uma organização lógica das fontes consultadas, sempre indo do geral para o particular, no qual no nosso último parágrafo da fundamentação teórica, a gente faz a justificativa. Nessa parte de justificativa, a gente não precisa referenciar, a gente vai justificar o nosso trabalho e mostrar qual que é o diferencial do nosso trabalho em relação aos demais. Nesse último parágrafo, usando uma expressão cotidiana, a gente tem que vender o nosso peixe, mostrar qual que vai ser a importância do nosso estudo, tá? Então, sempre a fundamentação teórica, vocês vão partir do geral para o particular. E aí, para ficar mais claro, o último slide nosso aqui, da apresentação, o que não deve conter na fundamentação teórica. Novamente, não pode conter parágrafos longos e que não estão conectados entre si, ou que as frases dentro do parágrafo não estão conectadas. O que é um parágrafo longo? É um parágrafo de 10 linhas, de 12 linhas ou mais. Se tiver um ou outro, tudo bem, mas se tiver todos os parágrafos, tiver essa quantidade de linhas, fica cansativo a leitura, beleza? Então, sempre preferir parágrafos mais curtos. Novamente, achismo, palavras repetidas, gerúndio e norma coloquial não pode conter no trabalho de vocês. Lembre, quem acha, acha nada, beleza? Palavras repetitivas, vocês vão procurar os sinônimos. Gerúndio são palavras terminando em ando. Sempre evitar essas palavras, porque para quem está lendo, a leitura fica muito cansativa, beleza? E priorizar a norma culta. Procure não fazer muitas citações diretas. Lembra lá que nas nossas aulas a gente falou? Se fizer, não os faça
muito longas e com no máximo 3 linhas. Vou fazer citação direta. Então, lembre, tem 2 tipos de citações diretas. As que contêm menos de 3 linhas e as que contêm mais de 3 linhas. Se vocês preferirem fazer as que contêm mais de 3 linhas, façam menos. Não utilizam muitas citações diretas. Priorize citações indiretas. Nós havia falado também para não citar o mesmo autor em parágrafos seguidos ou usar poucos autores nas referências. A gente sempre tem que usar vários, compará-los, comentá-los e, se for possível, criticá-los. E sempre quando vocês forem ler um artigo, que a gente viu lá na leitura de artigo científico, vocês vão ler os artigos com um olhar crítico, mostrando ou tentando responder algumas perguntas. Quais? Que são 5. Qual que é o problema da pesquisa? Qual que é a hipótese que os autores propôs? Qual que é a metodologia que eles fizeram? Quais os resultados que alcançaram e as conclusões? E sempre vocês não podem esquecer que existe o orientador. O orientador está aqui neste momento para te orientar, para passar as instruções, para passar a forma correta como que escreve ou quais os tópicos que vocês vão abordar na fundamentação teórica. Lembrando que também na fundamentação teórica eu posso dividir ele por subtítulos. Então, no subtítulo 1 eu quero falar sobre fundamentação teórica, né? No título 2.1, por exemplo, eu vou falar sobre água. No 2.2, tratamento de água, eu posso fazer as subdivisões ou subtítulos, beleza? Espero que esteja ficado um pouquinho mais clara a fundamentação. E aí, a gente brincando um pouquinho, como vocês assistiram o vídeo até aqui, então se inscreva no canal e deixa o seu like também. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, beleza? Grande abraço, até mais!